Olá, bem-vindos à nossa sala de estudos. Nós temos tido o prazer de encontrar você nesse canal, onde estamos compartilhando um pouco sobre as obras da carne, sobre pecado. Hoje se trata muitas coisas só como problemas. A pessoa tem um problema com tal coisa, e quando a Bíblia descreve como pecado, e nós devemos tratar como pecado, e como pecado precisa ser enfrentado e erradicado. As obras da carne são pecados. E como tal, a Bíblia diz que aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Nós estamos lendo a lista de Gálatas capítulo 5, a partir do verso 21. Lá diz assim: Ora, as obras da carne são conhecidas, e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções. Verso 21. Invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que não herdarão o reino de Deus os que praticam tais coisas. Então, a severidade dessas práticas, se a pessoa não se corrige, se ela não passa por um processo de libertação e de santificação, ela vai ficar fora do reino de Deus. E o tema de hoje, a obra da carne de hoje, é bebedeiras ou bebedices. É um pouco do que a Bíblia diz. A palavra no grego para isto do grego é mete, que quer dizer embriaguez devido ao consumo de bebida alcoólica. Nós vemos que Jesus se preocupou tanto com isso que em Lucas capítulo 21, 34, ele disse assim: tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, preocupações desse mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente. Olha, note, que dia Jesus está falando? Está falando da volta do Senhor. Quando o Senhor Jesus vier buscar a igreja, ele disse: você esteja sóbrio, vigilante, porque se estiver ainda preso, amarrado à bebedeira, à embriaguez, não entrarão no reino de Deus. Então, é sério, porque Paulo está nos advertindo aqui em Gálatas, e os próprios Senhor Jesus incluiu na questão da vigilância, de cuidar, porque isso vai trazer danos, e o principal dele é deixar a pessoa fora do reino de Deus. Romanos capítulo 13, verso 13 diz assim: vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, nem em imoralidades e libertinagem, não em discórdia e ciúmes, mas, verso 14, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada a que venha satisfazer os desejos da carne. A bebedeira, a embriaguez é uma satisfação da carne, da natureza humana, separada de Deus, em pecado. Então, algumas outras palavras que vão trazer assim esse sentido de embriaguez. A palavra kraipali, traduzido quer dizer consequências da orgia, ela também denota um comportamento do bêbado. Você já viu uma pessoa embriagada? Eu tive uma cerimônia religiosa em que o sacerdote estava alcoolizado. Deu para sentir, era uma cerimônia fúnebre, e deu para sentir o bafo de álcool, e ele caminhava com as pernas estacadas. Hoje há muitos que brincam com a bebida alcoólica e dizem: eu bebo só socialmente. Mas isso, o organismo vai aumentando a dose, sempre vai querer um pouquinho mais, até se tornar uma dependência química. O álcool hoje é certamente a droga mais difícil de se libertar, porque ela é socialmente aceita, tem acesso a qualquer lugar, há acesso à bebida alcoólica. Crianças são induzidas pelos pais a experimentar um pouquinho da bebida do pai. Quando nós falamos talvez da pior droga que existe, mais difícil de se libertar, que é o álcool, porque em qualquer reunião social, às vezes até dentro das próprias igrejas, tem reuniões com álcool.
Nós, na ceia, já há muitos anos, retiramos o vinho e colocamos o fruto da videira, o suco de uva, porque sabemos que uma pessoa que está num processo de libertação, experimentando um gole do álcool, reativa novamente a dependência e o desejo de tomar mais um pouco. Então a bebida, ela é extremamente danosa, mas é um processo mais lento e vai causando assim ferimentos. Quem foi filho de alcoólatra, quem nasceu numa família, né, marcada pelo alcoolismo, sabe do que eu estou falando. Nós vivemos em uma sociedade que vive em torno do álcool. Todas as festas se dá bebida alcoólica de presente, se convida para fazer verdadeiras beberragens, homens que vão pescar, mas mais beber do que pescar, a desculpa é pescar. Sextou, a desculpa é para beber. Então se cria uma série de situações para beber. Então você que já vem de uma família de alcoolistas, precisa vigiar muito mais. E não se brinca com o álcool. O álcool nós não precisamos dele para nada no nosso organismo. Ele não causa nenhum benefício, né? Biologicamente falando, não causa nenhum benefício, mas ele vai causar uma grande quantidade de males. Você pode ter agora, trazendo a sua memória, uma série de situações causadas pela bebida. Então a Bíblia diz que no Novo Testamento lá, o servo que vive bebendo e se embriagando não está vigiando e não está preparado para a volta do Senhor Jesus. Ele não vai viver isso. Pedro exortou a igreja lá em 1 Pedro capítulo 4, versos 2 e 3, que na terra de acordo com a vontade de Deus, e não se deixem dominar pelas paixões humanas. No passado, vocês já gastaram bastante tempo fazendo o que os pagãos gostam de fazer. Naquele tempo vocês viviam na imoralidade, nos desejos carnais, nas bebedeiras, nas orgias, na embriaguez e na nojenta adoração de ídolos. No passado. Quando a gente já resolveu a questão do passado, é um perigo voltar ao passado. Muitos têm as famosas recaídas. Por quê? Porque abriram um precedente, deram uma permissão para si mesmo. E aí a Bíblia diz que o estado daquela pessoa pode se tornar muito pior do que o primeiro. Então, a bebedeira, talvez você já teve um exemplo na sua família, né, de um pai ou de um filho, alguém que passou por várias drogas e agora está no alcoolismo. O alcoolismo mata a pessoa por dentro, queima, destrói. Não é uma coisa assim simples, não é como tomar um refrigerante ou uma água doce. Não, isso vai afetar o sistema nervoso da pessoa, vai afetar o equilíbrio. Você sabe quantos acidentes de trânsito são causados por motoristas que estavam embriagados? Quantas vidas já foram ceifadas? Milhares e milhares de vidas. Você, quando anda na estrada, não sabe o estado de álcool que está o motorista que vem na direção contrária. Então comece a decisão por você, não brinque com o álcool, não seja permissivo, não diga assim, mas um pouquinho não faz. Você que nasceu de novo, nasceu para uma vida nova, fez parte da vida velha sem Deus, então resolva isso na misericórdia de Deus e seja radical. Com o pecado não pode ser manso, não pode ser diplomático. Com o pecado só resolve a radicalidade, é não, para um pouquinho, para muito, para uma festa, eu estou de férias, ou é meu final de semana, eu estou sozinho em casa. Não, porque você está causando uma armadilha para você mesmo. E o que a palavra do Senhor nos diz é mais importante, eu quero terminar dizendo, Efésios 5:18, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, devassidão, confusão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Se você quiser ter uma alegria, encha-se do Espírito Santo de Deus. Se você quiser ter uma paz, encha-se do Espírito Santo de Deus. A embriaguez, a bebida alcoólica, vai trazer só confusão, perdas. Você vai ter perda de saúde, você vai ter perda de amizade, você vai ter perda financeira,
perda de credibilidade, perda de respeito. E isto é difícil de recuperar depois. Então fuja. Pastor, mas eu gosto. É claro que alguma coisa que ali já criou no seu corpo um gosto. Mas se você experimentar o Espírito Santo de Deus, você não vai ter motivo para buscar a tua alegria na bebida alcoólica. Seja livre. Os livres são os vencedores. Quebre a maldição que havia na sua família. Se você é filho de um alcoólatra, neto de um alcoólatra, rompa com isso e diga: eu já tenho na minha cadeia familiar tantos casos, eu vou quebrar essa sequência. A bebida alcoólica não fará parte da minha história. Liberte-se. Se você não está conseguindo, peça ajuda. Aqui na igreja nós temos um grupo de apoio às segundas-feiras. Peça ajuda, mas seja radical. Todos os dias, seja radical. Deus te abençoe. Obrigado pela sua companhia nesse nosso vídeo. Até o próximo vídeo.